A videoaula de hoje é dedicada à segunda geração modernista, a poesia brasileira, que vai de 1930 a 1945. Estamos no capítulo 28 do módulo 10. No estudo da primeira geração do modernismo no Brasil, que vai de 1922 a 1930, os três principais escritores daquele período foram Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. E nessa segunda geração, que tem como enfoque a poesia, que vai de 1930 a 1945, nós temos os três principais, que é Carlos Drummond de Andrade, que a sua obra é dividida em três partes. A primeira, Eu Maior que o Mundo. Segunda, Eu Menor que o Mundo. E terceira, Eu Igual ao Mundo. Cecília Meirelles, que aborda questões mais sociais e ligadas ao espiritualismo. E Vinícius de Moraes, que aborda catolicismo, questões sociais, amor e sensualidade. Também temos, nessa segunda geração da poesia no modernismo brasileiro, Murilo Mendes, com seu nacionalismo irônico, engajamento socialista, um surrealismo e um catolicismo, e o Jorge de Lima, com uma maior coloquialidade, um surrealismo, um catolicismo e as questões sociais presentes. No contexto histórico e cultural que estava presente diante dessa segunda geração do modernismo no Brasil, nós temos a subida de Getúlio Vargas ao poder na década de 1930, que marcou o fim da República Velha no Brasil e a inauguração de uma fase de modernização do país, com vistas a assumir uma posição mais relevante no contexto internacional. Foi um período de grande desenvolvimento industrial, mas também de atenção aos atrasos sociais que o interior do país sofria. O mundo presenciava o enfrentamento de duas ideologias opostas, o socialismo e o comunismo, consolidado pela Revolução Russa em 1917, e o liberalismo, abalado pela crise de 1929. Tendências totalitárias também cresciam internacionalmente, como o nazismo alemão e o fascismo italiano. No Brasil, Vargas gradativamente passou a imitar o modelo de fascismo, implantando aos poucos um governo totalitarista, com apoio da burguesia média, da igreja, das classes latifundiária e industrial e também dos militares. No campo das artes e da cultura, o advento do cinema comercial contribuiu para a popularização da arte, que ganhou público por se tornar acessível às massas. A música ganhou espaço paralelamente, também em sua vertente mais popular. Por terem se tornado mais acessíveis, os meios de comunicação também passaram a ser usados para a propaganda política e a divulgação das ideologias correntes. Diante desse cenário político-social, cresceu a cobrança aos intelectuais por uma orientação ideológica, entre a perspectiva de igualdade e transformação social do consumismo e a estabilidade promovida pelo paternalismo fascista, que também poderia reduzir as desigualdades sociais. Então, nesse contexto histórico e cultural, nascia nos anos 1930 a segunda geração do modernismo brasileiro, que se dividiu em duas correntes. Na prosa, o destaque foi para o romance regionalista e, na poesia, a corrente espiritualista. A aula de hoje é dedicada à poesia. A chamada poesia de 30, essa poesia dessa segunda geração modernista foi influenciada pelas conquistas estéticas da geração anterior, como o verso livre e a linguagem mais cotidiana. No entanto,
Essa herança moderna passa a conviver com resquícios dos movimentos artísticos do fim do século XIX, como formas poéticas fixas. As imagens sugestivas e a utilização de sinestesias que caracterizam a poesia simbolista aparecem principalmente na poesia de tendência espiritualista, que tem por foco o confronto do homem com a realidade por meio da perspectiva espiritual. Essa tendência alcança também a prosa, em sua versão mais intimista. Cecília Meirelles, órfã de pai e mãe aos 3 anos de idade e viúva em decorrência de um suicídio, Cecília Meirelles trouxe para a poesia as inquietações que tanto marcaram sua vida: a morte, a solidão, a efemeridade e o mistério da vida são alguns dos temas mais recorrentes em seus versos. Aparecem ainda símbolos da natureza, como o mar, o ar, o vento e a flor, que se misturam à experiência melancólica do eu lírico. No plano formal, destacam-se a musicalidade e o gosto por metáforas incomuns, características que levaram críticos a considerá-la neossimbolista. Mas Cecília Meirelles tinha uma poética muito particular, que não se enquadrava nem nessa tendência nem nos ideais do primeiro modernismo. No poema a seguir, Inscrição, chama-se a atenção a instabilidade do eu lírico metaforizada nos elementos da natureza e a musicalidade dos versos. Sou entre flor e nuvem, estrela e mar. Por que havemos de ser unicamente humanos, limitados em chorar? Não encontro caminhos fáceis de andar. Meu rosto vário desorienta as firmes pedras que não sabem de água e de ar. E por isso levito. É bom deixar um pouco de ternura, encanto indiferente de herança em cada lugar. Rastro de flor e estrela, nuvem e mar. Meu destino é mais longe e meu passo mais rápido. A sombra é que vai devagar. A poeta, no entanto, também se debruçou sobre questões sociais, aspecto marcante de um de seus livros mais celebrados, O Romanceiro da Inconfidência, que fala sobre a Inconfidência mineira. Nos versos que eu vou ler agora, o tema é a criação da bandeira do movimento. Liberdade, ainda que tarde. Ouve-se em redor da mesa e a bandeira já está viva e sobe na noite imensa. E os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade. E ela escreve liberdade com letra inicial maiúscula, entre parênteses, que ninguém sabe o que seja. Carlos Drummond de Andrade é considerado por muitos o maior poeta brasileiro. Ele iniciou sua carreira ainda na década de 1920, quando participou ativamente de A Revista, publicação que apresentou aos mineiros os ideais do modernismo. Em seu primeiro livro, Alguma Poesia, o poeta mineiro mostrou adesão às ideias modernistas da primeira geração, o verso livre, o coloquialismo e a irreverência, às vezes em forma de humor ácido. Mas àquela altura já apresentava traços da obra que produziria mais tarde, mas alinhado à segunda fase modernista, como o distanciamento do nacionalismo característico da geração de 22. Os temas de sua poesia são muitos, como questões metalinguísticas, sociais, filosóficas e existenciais. Além disso, sua obra apresenta uma maior liberdade, criando novos caminhos e, eventualmente, recuperando os elementos da tradição que a primeira geração repudiava, como o uso de formas fixas de composição.
O crítico Afonso Romano de Santana propõe a divisão da obra de Carlos Drummond de Andrade em 3 fases: eu maior que o mundo, eu menor que o mundo e eu igual ao mundo. Na primeira fase de Carlos Drummond de Andrade, que chama-se Eu Maior que o Mundo, o eu lírico está em plena efervescência do movimento modernista. Ele faz uso dos versos livres e sem rumas, e está apático diante da situação político-econômica nacional. Um exemplo disso é o poema de 7 faces, que abre o primeiro livro de Drummond dessa primeira fase, que chama-se Alguma Poesia, publicada em 1930, que é constituído de 7 estrofes, e o eu lírico se denomina Gaut já no início do poema, que seria uma espécie de pessoa estranha, torta, que está em desacerto com o mundo do qual se distancia, como indica a estrofe que vou ler abaixo deste poema. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Esse poema de 7 faces, eles gostam bastante de cobrar no vestibular, junto com outro poema que também pertence a essa primeira fase, chamada No Meio do Caminho. Esse poema ele é bem cobrado nas provas de linguagem como um todo, do Enem. Tá? Que é aquele poema, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, e assim por diante. Ele está na página 13 do livro de vocês. Nessa primeira fase, ele também publica Brejó das Almas em 1934. Ele explora as mesmas características iniciadas na primeira obra, dando continuidade a essa questão do eu maior que o mundo. A segunda fase, Eu Menor que o Mundo, ela faz parte dos livros Sentimentos do Mundo, publicado em 1940, e A Rosa do Povo, publicado em 1945. A maior diferença entre os poemas da primeira fase, Eu Maior que o Mundo, para os poemas desta segunda fase, Eu Menor que o Mundo, é que nessas questões socioeconômicas e históricas elas ganham bastante destaque. O poeta não está mais apático do que está acontecendo na sociedade. Com o eu lírico preocupado e envolvido com os acontecimentos do mundo, como a pobreza, a exploração e a iminência da Segunda Guerra Mundial e suas consequências. Por esses motivos, os poemas dessa fase estão repletos de crítica social, com abordagem de fatos e acontecimentos sobre o homem moderno vivendo em uma época conturbada política e socialmente. O eu lírico se aproxima do mundo motivado por um sentimento de solidariedade. Porém, a gravidade do momento histórico, o Estado Novo de Getúlio Vargas e a Segunda Guerra Mundial é tamanha que ultrapassa a crise individual do eu lírico. E nas estrofes que eu vou ler agora, retiradas do poema Flor e a Náusea, nós percebemos a pequenez do eu lírico em seu contato com o mundo. Não é por nada que esta fase chama-se Eu Menor que o Mundo. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem arma revoltar-me? Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas, que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. Portanto, esse
Isso mostra a incapacidade do poeta de mudar o contexto e todos esses problemas e mazelas e sofrimentos que a sociedade tá passando nesse período. Também tem um poema chamado Sentimento do Mundo, Sentimento de Mundo, que ele mostra um pessimismo e um olhar aguçado sobre a humanidade para elementos fundamentais utilizados na guerra, como fogo e alimento. Tem mais informações sobre isso na página 14 do livro de vocês. A terceira e última fase chama-se Eu igual o Mundo. Fazem parte dessa fase os livros Novos Poemas, 1948, Claro Enigma, 1951, Fazendeiro do Ar, 1953 e A Vida Passada Limpo, 1959. Neste período, o eu lírico mostra-se decepcionado com a experiência humana, o que o leva resignado a questões filosófico-existenciais, em que se reflete sobre temas como a memória, o amor, a família e o envelhecimento. Este viés está presente, por exemplo, no poema Memória, publicado no livro Claro Enigma, de 1951, e diz o seguinte: amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido, apelo do não, com letra inicial maiúscula. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Neste período, o poeta está igual ao mundo, pois se encontra como todo o restante, individualista, discorrendo sobre seus problemas e não sobre os dos outros. Porém, ainda que individualista, sua obra ela aborda o universal, tratando de temas referentes a qualquer pessoa do mundo, sendo, portanto, uma poesia subjetiva com caráter coletivo. Afinal, aborda os problemas e as desilusões universais. Na obra Claro Enigma, de 1951, esses aspectos são bem diluídos e bem claros, né? Então, o próprio nome do livro indica o mote da poética encontrada nas páginas seguintes, a contradição entre o enigma e a claridade, evidenciando que há um conflito e que este se dá por meio da incerteza, né? Característica presente na maioria dos textos que integram este livro. É importante a gente também ressaltar, no entanto, que existe também um diálogo com o escritor português Luís Vaz de Camões, que se faz presente em outros poemas de Claro Enigma, por meio da forma fixa e os versos tradicionais carregados de metrificação e rimas. Ele retoma características clássicas, o que difere de seus outros livros, nos quais os versos são livres e sem rimas, que eram predominantes. Outra questão central que atravessa todas essas três fases de Carlos Drummond de Andrade é a metalinguagem. Em diversos poemas, ele discute não apenas o papel da poesia, como também mergulha a fundo no ato da criação poética, como em Procura da Poesia. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos, estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície inata. Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.
E assim por diante segue o poema que aqui se encontra. E a metalinguagem é quando uma linguagem fala da própria linguagem. Por isso que ela está presente nas fases de Carlos Drummond de Andrade, como a gente pode ver em Procura da Poesia. Vinícius de Moraes não contribuiu somente para a música popular brasileira, a bossa nova e ao samba. Ele também contribuiu para a poesia, para o teatro. Ele tem uma produção literária bem variada, que vai de poemas e sonetos com influência neossimbolistas, poemas de teor religioso e místico, presente no livro O Caminho para a Distância, de 1933, produções de crítica social com versos livres, logicamente, poemas líricos eróticos e ainda composições infantis presentes em A Arca de Noé, de 1980. Portanto, estudar Vinícius de Moraes é ficar atento às oscilações de temas e formais do poeta, compreendendo uma grande gama de produção que ele realizou durante toda a vida. É preciso a gente ficar atento nas características de Vinícius de Moraes, que ele traz um repúdio ao pensamento lógico e ao idealismo, e a negação da interferência filosófico-moral, temas que aparecem no amor e na coisa amada, na criação do universo para as crianças e até mesmo dentro de sua crítica à sociedade, como no poema Operário em Construção, publicado em 1959. Esse poema aqui, ele diz o seguinte: era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas, que lhe brotavam na mão, mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião, como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Foi dentro da compreensão desse instante solitário que, tal sua construção, cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu, que a todos admirava, que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram, por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção. Nós também podemos ver essa temática que fala das desigualdades sociais e fala também da questão que traz como temática social as desigualdades causadas pela guerra. A gente pode ver num dos poemas mais célebres, né, deste poeta, que chama-se A Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas e inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas,
Mas não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Eu tenho também o amor e a espiritualidade, que afastam-se dos versos qualquer materialismo ou questão social, que é em Soneto de Fidelidade de 1946. De tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Pois bem, a famosa frase que é dita até os dias de hoje, que seja infinito enquanto dure, foi escrita por ninguém mais, ninguém menos do que Vinícius de Moraes. Os outros modernistas brasileiros dessa segunda geração está Murilo Mendes. A obra do inquieto poeta mineiro é tão múltipla e variada quanto sua vida. De início, carregou o nacionalismo irônico da primeira geração, para depois conquistar mais liberdade e se tornar uma poesia transformadora da realidade, de traços surrealista, revelando também seu engajamento socialista. Em 1934, abalado com a morte do amigo, poeta e pintor Ismael Merri, converteu-se ao catolicismo e logo lançou o livro Tempo e Eternidade, em conjunto com Jorge de Lima. A partir de então, a religiosidade marcou presença em sua literatura, paralelamente à angústia existencial de antes. Na década de 1950, aproximou-se ainda dos experimentos da poesia concreta. O poema que eu vou ler a seguir é um exemplo de sua vertente surrealista, como evidencia o gosto pelas imagens insólitas. Antes mesmo de o modernismo sacudir a arte nacional, o poeta alagoano Jorge de Lima já fazia sucesso em 1914 com seu livro de estreia, Poemas Alexandrinos, de orientação parnasiana. Tempos depois, a adesão ao modernismo trouxe o verso livre, a linguagem coloquial e os temas cotidianos para sua poesia, como revela o livro O Mundo do Menino Impossível. Na década de 1930, porém, a conversão ao catolicismo promoveu outra guinada em sua obra, que passou a privilegiar a tradição cristã em detrimento da expressão região nordestina. A obra que simboliza essa vertente é Tempo e Eternidade, escrita em parceria com o amigo Murilo Mendes. Ao final da década, porém, voltou a questões sociais em Poemas Negros, no qual trabalha o tema da marginalização sofrida pelos negros no Brasil. Uma nova mudança pode ser notada em Livro de Sonetos, de 1949, que passou a usar procedimentos da criação surrealistas. O ponto alto da sua poesia viria anos mais tarde com A Invenção de Orfeu, de 1952, livro que propõe a inovação da épica tanto ao abrir mão de marcas temporais e espaciais, quanto ao considerar o sobrenatural e os sonhos. Os traços do surrealismo são claros já no soneto de abertura da obra, que vocês vão ver no slide seguinte.